Todos conhecemos o Brasil, mas... e se a história tivesse sido diferente? No final imperialista, o Brasil não apenas mantém sua monarquia, mas também se expande territorialmente, garantindo acesso ao Oceano Pacífico. Após a abolição da escravidão, o imperador Dom Pedro II implementa uma política de reforma social, incluindo um programa de moradia para os ex-escravizados, criando uma sociedade mais igualitária. O governo também investe fortemente no Nordeste, resolvendo problemas estruturais como a seca e a falta de infraestrutura. Em 1902, o Brasil inicia uma nova fase de expansão territorial ao comprar a Guiana Francesa da França, o Suriname da Holanda e a Guiana Inglesa do Reino Unido, consolidando sua presença no norte da América do Sul. Essa política de expansão se intensifica quando a Bolívia, buscando estabilidade e desenvolvimento econômico, decide voluntariamente se unir ao Brasil. O imperador aceita sem resistência, incorporando o território boliviano e seus recursos naturais ao império. Para garantir um acesso estratégico ao Pacífico, o Brasil negocia a compra do norte do Chile, adquirindo uma faixa de terra que conecta seu novo território ao oceano. Pequenas partes da Argentina também são adicionadas ao Brasil, fortalecendo sua posição na América do Sul. Com essa expansão, o país se torna uma potência continental, controlando vastas terras e importantes rotas comerciais. A modernização do Brasil continua ao longo do século XX. A monarquia adota uma política de industrialização e desenvolvimento tecnológico, atraindo imigrantes europeus para trabalhar em setores estratégicos. A estabilidade política proporcionada pela continuidade da monarquia permite que o Brasil evite golpes militares e crises institucionais que afligem outras nações da região. Além disso, a presença no Pacífico impulsiona o comércio internacional, conectando o país aos mercados asiáticos. No cenário global, o Brasil assume um papel de destaque como potência emergente. Sua influência cresce tanto na América Latina quanto no cenário mundial, garantindo um lugar entre as nações mais desenvolvidas do planeta. O século XXI chega com o Império do Brasil consolidado como um dos países mais prósperos e estáveis do mundo. No início do século XX, as tensões entre as elites do Sul e do Sudeste e o governo central se intensificaram. O descontentamento crescia devido à centralização do poder no Rio de Janeiro e ao sentimento de que as riquezas geradas nessas regiões não eram devidamente reinvestidas localmente. A crise atinge seu ápice em 1930, quando líderes gaúchos, paranaenses, catarinenses e paulistas formam a Liga Sulista, exigindo maior autonomia. O governo federal tenta reprimir os movimentos separatistas, mas o apoio popular e a organização militar dos estados dissidentes fazem com que a guerra civil seja inevitável. Após anos de conflito, em 1935, a República do Sul é proclamada, englobando os 3 estados do Sul, enquanto São Paulo se torna um estado independente sob o nome de República Paulista. O Brasil, enfraquecido e sem aliados internacionais, é forçado a reconhecer a separação. No novo mapa da América do Sul, o Brasil agora é um país mais pobre e economicamente dependente das nações vizinhas. O Sudeste sem São Paulo perde sua força industrial, o Norte e o Nordeste enfrentam dificuldades ainda maiores, e o Centro-Oeste se torna um território de disputas políticas entre os estados remanescentes. Enquanto isso, a República do Sul se alinha à Argentina e se torna um polo agroindustrial, enquanto São Paulo, com sua forte economia, rapidamente se transforma em uma potência financeira, rivalizando com países desenvolvidos. O Brasil, dividido e enfraquecido, nunca mais recupera seu status como uma das grandes potências emergentes do mundo. No começo do século XIX, Dom João V volta para Portugal e deixa o Brasil sob controle direto da coroa portuguesa. Só que, diferente do que aconteceu na nossa linha do tempo, Dom Pedro I não declara a independência. Pressionado pelas cortes de Lisboa, ele aceita as ordens portuguesas e retorna à Europa, deixando o Brasil completamente subordinado a Portugal. Isso significa que todas as riquezas do país continuariam sendo exploradas para sustentar a metrópole, sem espaço para crescimento interno.
deixado o Brasil se tornar independente, nossa história seria completamente diferente. Em vez de um grande império sul-americano se formando em 1822, o Brasil continuaria como uma colônia portuguesa, sem autonomia, sem um governo próprio e sem o desenvolvimento que conhecemos hoje. A escravidão provavelmente duraria muito mais tempo. Portugal só aboliu a escravidão em suas colônias africanas em 1869, e no Brasil isso poderia se estender ainda mais, sem um movimento abolicionista forte que tivemos no século XIX. A economia brasileira continuaria baseada na exportação de produtos agrícolas para a Europa, sem incentivo para a industrialização. Enquanto outros países das Américas estavam construindo suas próprias identidades nacionais, o Brasil seria apenas uma extensão de Portugal. No século XX, com a queda da monarquia portuguesa e a proclamação da República em 1910, o Brasil poderia ser rebaixado de colônia para uma província dentro do novo Estado português. Mas isso não significaria mais liberdade. Muito pelo contrário. Lisboa continuaria controlando as decisões políticas e econômicas. Sem uma revolução própria, o Brasil ficaria preso às decisões de um país pequeno e distante, sem a autonomia necessária para crescer. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto a nossa linha do tempo viu o Brasil se industrializar e se tornar uma potência emergente, nesse cenário alternativo o país continuaria agrícola e dependente da economia portuguesa. Sem Getúlio Vargas, sem a Era do Café, sem a explosão industrial do século XX, o Brasil poderia se parecer mais com as colônias africanas de Portugal, como Angola e Moçambique, que permaneceram sob domínio português até 1975. Mas será que isso duraria para sempre? Com o tempo, o sentimento nacionalista cresceria. O Brasil poderia seguir o exemplo das colônias africanas e lutar por sua independência apenas no final do século XX, através de conflitos armados contra Portugal. O problema é que, com um país tão grande e diversas forças regionais, essa luta poderia ser brutal, dividindo o Brasil em vários pedaços. Em vez de um único país, poderíamos ver o surgimento de diferentes nações brasileiras, cada uma buscando sua independência de forma separada. E no fim, o Brasil de hoje poderia ser muito menor, mais fragmentado e economicamente fraco. Sem o desenvolvimento de uma identidade nacional única, talvez nem existisse uma seleção brasileira de futebol, nem uma cultura musical como conhecemos. Seríamos apenas mais um território perdido na história, sem nunca ter conquistado nossa verdadeira independência. E se o Brasil nunca tivesse sido colonizado por Portugal, mas sim pelo Império Britânico? Como isso teria moldado o país que conhecemos hoje? Em vez de Pedro Álvares Cabral chegar ao Brasil em 1500, os ingleses teriam sido os primeiros a explorar e reivindicar o território no século XVI. Isso significaria que o Brasil não teria sido parte do Império Português e, em vez disso, final britânico, ou Império Tropical. E se o Brasil nunca tivesse sido colonizado por Portugal, mas sim pelo Império Britânico? Como isso teria moldado o país que conhecemos hoje? Em vez de Pedro Álvares Cabral chegar ao Brasil em 1500, os ingleses teriam sido os primeiros a explorar e reivindicar o território no século XVI. Isso significaria que o Brasil não teria sido parte do Império Português e, em vez disso, faria parte do vasto Império Britânico. Desde o início, a sociedade brasileira teria sido estruturada de maneira semelhante às colônias britânicas na América do Norte. Cidades seriam planejadas no estilo inglês, com forte presença de protestantismo em vez do catolicismo. O português jamais teria se tornado a língua principal, e em seu lugar, o inglês seria falado por toda a população. Isso também influenciaria os nomes de cidades e até mesmo o nome do país, que poderia ser chamado de New Britain ou British Brasil. Escravidão e economia. A escravidão ainda poderia ser implementada, pois os britânicos usaram trabalho escravizado em diversas colônias, mas seria abolida muito mais cedo. O Reino Unido proibiu o tráfico de escravos em 1807 e pressionou fortemente suas colônias a acabar com a escravidão décadas antes do Brasil Real, que só aboliu em 1888.
Sem a longa dependência do trabalho escravizado, o Brasil britânico provavelmente teria uma economia industrializada mais cedo, semelhante ao Canadá ou à Austrália. Independência e política diferente do Brasil real, que se tornou independente por meio do príncipe Dom Pedro. O Brasil britânico seguiria um caminho parecido com o Canadá ou a Austrália. Ele se tornaria um dominion dentro da comunidade britânica no século XX, mantendo laços com o Reino Unido, mas tendo um governo independente. A monarquia britânica ainda poderia ser a chefe de Estado, como ocorre na Austrália, e o Brasil teria um sistema parlamentarista em vez de presidencialista. Consequências globais: com o Brasil sob domínio britânico, a América do Sul teria uma dinâmica completamente diferente. A influência portuguesa na região seria muito menor, e os países vizinhos poderiam ter tomado um rumo diferente. Talvez o Brasil fosse um grande aliado dos Estados Unidos e do Reino Unido em guerras mundiais, ou até mesmo tivesse participado de conflitos de forma mais ativa. No fim, o Brasil britânico seria um país bem diferente do que conhecemos hoje. Uma nação de língua inglesa, protestante, como uma economia mais parecida com a de países anglófonos como Austrália e Canadá. Mas será que isso faria do Brasil um lugar melhor ou apenas um país completamente diferente? No final integralista/fascista do Brasil, o país segue um caminho autoritário inspirado nos movimentos fascistas do século XX. Em vez de ser derrotado por Getúlio Vargas em 1938, a Ação Integralista Brasileira, AIBA, consegue tomar o poder, estabelecendo um regime fortemente centralizado, nacionalista e inspirado no fascismo europeu. O novo governo proíbe partidos políticos, elimina a oposição e impõe um culto à personalidade do líder, que se torna o chefe supremo da nação. O Estado assume controle total da economia, promovendo uma industrialização acelerada e uma militarização intensa, visando transformar o Brasil em uma potência global. O Brasil se alinha com potências fascistas internacionais, como a Alemanha nazista e a Itália fascista, durante a Segunda Guerra Mundial. Após a derrota do Eixo, o país se isola do resto do mundo e entra em uma guerra fria contra os aliados. Nos anos seguintes, adota políticas expansionistas, tentando anexar territórios na América do Sul para consolidar um império sul-americano. Isso leva a conflitos com vizinhos e resistência interna, resultando em uma repressão ainda mais brutal. Com o tempo, a economia sofre com sanções internacionais, o governo perde apoio popular e o regime começa a ruir por dentro. Revoltas ocorrem em várias partes do país e, eventualmente, um golpe militar remove o governo integralista. O Brasil entra em uma longa transição para a democracia, mas as marcas do regime deixam cicatrizes profundas na sociedade. Atenção, essa parte não é a tal governo é ruim. Não, esse vídeo é só para levar com uma brincadeira, principalmente a parte final. A Revolução Canina. A crise política no Brasil se intensificava. A população estava cansada dos mesmos discursos vazios, das promessas quebradas e dos escândalos de corrupção. As eleições de 2022 se aproximavam, e a desconfiança nos candidatos atingia níveis históricos. Foi nesse cenário que um movimento inusitado começou a ganhar força na internet. A banguelística, uma ideologia que pregava a liderança de um governo honesto, leal e carismático, inspirado em ninguém menos que Banguela, um cachorro comum que vivia pacificamente com seu dono. Tudo começou como uma piada. Um grupo de internautas, cansados da política tradicional, começou a espalhar a hashtag Banguela para presidente, acompanhada de memes e montagens do cachorro vestido com terno e gravata. Mas a brincadeira tomou proporções inesperadas. O carisma de Banguela conquistou milhões de brasileiros, e logo a campanha saiu do mundo virtual para as ruas. Camisetas, bandeiras e jingles começaram a surgir. 2023. O movimento banguelístico explode. A eleição de 2022 aconteceu de forma normal, mas o governo eleito rapidamente se mostrou ineficaz. Escândalos surgiram, a economia continuou em crise, e a população perdeu a paciência. Em 2023, protestos massivos tomaram conta do país. Entre os cartazes e faixas das manifestações, um slogan começou a se destacar: se político age como animal, então que governe-o de verdade. A popularidade de Banguela crescia sem parar.
Influenciadores, artistas e até jornalistas começaram a debater seriamente a ideia de uma candidatura simbólica do cachorro. O Partido Banguelista Nacional foi fundado, e a pressão popular ficou tão grande que, em um ato inédito, o Congresso aprovou uma PEC permitindo que um animal concorresse às eleições sob tutela de um representante humano.